Olá, seja muito bem-vindo novamente aqui no canal a mais uma videoaula. Essa aula é uma que eu já venho prometendo já há algum tempo e só agora eu consegui desenvolver essa aula. Agradeço muito aí a paciência de vocês de terem aguardado todo esse tempo. Essa aula é justamente sobre textura de pele bem complexa, aquela textura mais complexa, assim como também rugas, linhas de expressões, assim como havia prometido anteriormente. Eu vou mostrar nessa aula todo o passo a passo, uma aula bem narrada, pouco mais de 1 hora aí para você estar tirando muito proveito e também um bom aprendizado na técnica de fazer textura, sendo que textura, claro, não existe formas específicas, a gente desenvolve habilidades e técnicas que nos ajudam a fazer aí esse trabalho de textura. Assista essa aula até o final que você terá bastante proveito e aprendizado nessa aula de hoje. Então nos encontramos aí em uma próxima oportunidade e até lá. Muito bem, vamos lá nessa aula. Como vocês podem observar, um trabalho bastante texturizado. Já fiz quase todo o desenho. Agora eu vou estar mostrando essa parte, todo esse quadrado aqui em branco, mostrando aí o passo a passo de como fazer essa textura e também esse trabalho de rugas nessas linhas de expressões que tem aqui no rosto. Essa aula vai ser uma aula bem extensa, mas muito proveitosa aí para você. Então eu vou estar mostrando aqui as dicas. Lembrando que não existe uma regra específica, uma forma específica de se fazer textura. Vou estar mostrando aqui uma técnica que você pode aí estar aprendendo e pode desenvolver sua técnica. Então, como é que se trabalha essa textura de forma bem precisa, né? De forma precisa. Então, observe que eu estou fazendo pontilhismo, só que não aqueles pontilhismo, aquelas batidinhas que se faz com uma caneta borracha. Você vai fazendo pontilhismo, fazendo alguns movimentos circulares, que é para ir definindo esses poros. Com relação aqui à linha de expressão, essa ruga, então como é que você vai fazer? Então, pegue aí o lápis e vá começando a sombrear, puxando a sombra da cavidade. Eu estou aqui usando o lápis B, estou usando a linha Mitsubishi, o lápis da Mitsubishi, e vá traçando essa sombra, começando da cavidade da ruga, dessa linha de expressão. Caso você faça alguma referência que tenha essas linhas de expressões, comece fazendo esse degradê, aqui já usando esse efeito de textura. Como a referência tem uma textura bem profunda, bem complexa, é muito texturizada, então eu não aplico o sombreamento para depois vir com a textura. Eu já venho fazendo diretamente a textura e já venho aplicando os tons de sombra, onde tem sombra, fazendo esses movimentos circulares, dando aí esse efeito de textura no sombreado. Então observe como está sendo feito o procedimento. Então note que essas linhas de expressões, essas rugas que aparecem na nossa pele, no rosto, ela tem uma cavidade, como se fosse uma risca, Mas é importante notar que não existe linha, aquela linha seca, definida, como geralmente eu costumo ver em muitos desenhos. Sempre é uma sombra, uma cavidade com a sombra, começando com tons mais escuros, mais intensos, é onde a cavidade é mais profunda, e esse sombreado vai formando esse degradê para fora. Então observe aqui que eu estou fazendo esses efeitos de sombra, jogando esse tom de sombra para fora, dando aí esse volume e profundidade, com movimentos circulares, dando uma definição de textura, mesmo onde tem essa sombra, fazendo essa definição de textura. E todo o trabalho de textura é dessa forma. Essa é uma das técnicas de se fazer textura, não é a única, não é a técnica específica, tem que ser desse jeito, mas é uma maneira prática que eu estou aqui ensinando para vocês e como fazer esse trabalho de textura para ficar um trabalho realmente bem real. Então pegue aí o lápis, eu estou trabalhando com o lápis B,
como é da Mitsubishi, ele tem uma tonalidade bem escura, então eu estou usando o lápis B. Pode-se usar aí um lápis 2B, no caso do lápis da Faber-Castell. Aí com relação aos tons, né, as graduações, então eu não vou aqui definir. Observe sua referência e veja quais os tons adequados. Não deixe seu desenho muito branco, né, com aquela tonalidade muito clara, apagada, morta, que vai ficar um desenho pálido sem visualização. Ao observar a distância não será muito visível. Então observe, pontilhismo de formas aleatórias. Vá fazendo esses pontilhismos de formas aleatórias, tomando cuidado para não ficar aquela coisa parecida meio que artificial. Procure o máximo possível deixar esse trabalho de textura, né, com visual bem realista mesmo, real, como se fosse algo real, uma foto real. Então observe aqui que eu vou trabalhando o sombreado com movimentos circulares, dando uma definição de textura, e aí ao mesmo tempo trabalhando esses pontilhismos, que são esses poros aqui com lápis. A primeira etapa é com lápis, depois em seguida vem esfumação e o trabalho com uma caneta borracha para dar aí esses efeitos de luz na pele nesse trabalho de textura. Então siga esse passo a passo, vá fazendo todos esses movimentos, fazendo esses pontilhismos, conforme você observa aqui no exemplo que eu estou fazendo aqui nessa aula. Essa aula será um pouco mais de 1 hora, então você vai ter bastante tempo aqui para observar, né, e analisar toda essa técnica de textura, de como fazer os movimentos, né, como movimentar. A ponta do lápis, né, a pontuação, por exemplo, tem que apontar o lápis, né, nem deixar a ponta fina demais e nem a ponta grossa, né, aponte o lápis, né, com as pontas aí meio que num intermediário aí, nem muito fina e nem também a ponta muito grossa, porque a ponta do lápis estando grossa também não dá para conseguir fazer um trabalho de textura legal. Então ela tem que estar aí em meio termo aí, nem muito fininha, muito apontada e nem também a ponta grossa, tem que ser o lápis apontado. Então observe aqui que eu já fiz vários pontinhos, que é justamente os poros que tem na pele, e ao mesmo tempo já vou definindo aqui as linhas de expressões, essas rugas aqui na testa. É importante estar sempre observando a referência, observação constante, que é para ir copiando o mais próximo possível da referência, né? Copiar o mais próximo possível para ficar bem real. Note que essa sombra já vai dando a profundidade, e aonde vai subindo para a luz já vai dando o volume, porque essas rugas elas têm profundidades e têm volume. Então são as sombras que definem essa profundidade e a luz o volume. Por isso tem que desenvolver bem essa compreensão. Então vá fazendo aí conforme eu estou mostrando, né, esse passo a passo, todo esse trabalho de textura. Então essa aula será bastante proveitosa, porque será uma aula mais extensa e vai aí lhe ajudar a ter uma percepção melhor e gravar melhor essa técnica de textura. Então vá fazendo esses pontilhismos, sempre fazendo alguns movimentos circulares no lápis, que é para não ficar aqueles pontilhismo meio esquisito, né? Aquela coisa como que fosse pontos e não textura, né? Então movimentos circulares.
Então vai fazendo de forma aleatória, conforme observa a referência. Observe constantemente a referência. Todo esse trabalho de textura, eu estou trabalhando toda ela com lápis B. Agora com o pincel, cerdas macias, as cortadas ao meio, agora é só dar uma esfumada. Passar esse pincel suavemente por cima desse trabalho de textura, que é para espalhar esse grafite e suavizar todo o trabalho feito com lápis, que é para ficar justamente com esse efeito de realismo. Então passa aí o pincel, esfume. É importante o pincel ter cerdas bem macias. Pode ser qualquer pincel aí que você encontre em qualquer papelaria. Agora com o esfuminho, aqui o número, eu estou usando o número 1, a ponta fina, como eu lixo ele deixando a ponta fina. Agora o que é que você vai fazer? Você vai esfumar todos esses pontinhos, esses pontilhismos que foi feito com o lápis, que justamente são os poros da pele. Você vai esfumar todos eles com a ponta do esfuminho. Não desmancha o trabalho de textura, viu? Eu já vou logo deixando claro aqui para vocês que esfumando a textura com esfuminho, passando apenas aonde foi aplicado esses pontilhismos, não desmancha o trabalho de textura. Só desmancha se você esfumar de forma contínua e passar por cima de todo o trabalho com o esfuminho. Como aqui é uma sombra, o escuro e os detalhes de textura não é muito visível, então você já pode aí dar mais uma esfumada mais intensa com o esfuminho. Lembrando, gente, que a esfumação é um dos pontos principais, fundamentais. Uma boa esfumação é um dos pontos principais para um desenho realista. É uma boa esfumação. Desenho que não é bem esfumado não dá a sensação de realismo, porque você percebe traços do lápis, né, na hora da aplicação do lápis no desenho. Então a esfumação é o ponto chave para um desenho ficar bem realista. Grafite bem esfumado, não deixar em hipótese alguma linhas, traços de lápis, tem que deixar só sombras e luz, sombra. Bom, agora depois desse trabalho de esfumação, agora é só pegar novamente o lápis e ir aplicando aí mais uma camada nessas partes mais escuras. Mais uma camada aí com lápis, ainda com lápis B. É um trabalho que eu estou fazendo todo com lápis B. Todo esse trabalho de tonalidade de pele, textura, estou trabalhando só com o lápis B. Só nessas regiões bem escuras, onde tem bastante sombra, é que eu usei o lápis 3B e o 6B da Staedtler. Estou usando aqui o lápis da Mitsubishi. Estou testando esses lápis. E também o papel. Eu estou desenhando esse desenho no papel Hahnemühle Bristol, tamanho A3, também fazendo o teste desse papel. É um ótimo papel, excelente, porém exige mais de nossa técnica, porque ele é um pouco mais difícil de aplicação de grafite, por ser muito liso, por ter uma textura muito acetinada. Então a superfície dele é muito lisa, então exige mais de nossas habilidades com relação a fazer uma boa aplicação de grafite no papel. Então, vá passando o lápis novamente em todos esses pontinhos que são os poros, para dar mais uma realçada, visto que eles têm mais profundidade, tem um pouco mais de sombra, é mais escuro do que a parte em relevo da pele. É um trabalho que exige muita paciência, então não precisa ter pressa. Trabalho de textura, tem que ter paciência, não se apressar, não se preocupar com o tempo, esqueça o tempo. Então concentre-se no trabalho que você quer desenvolver.
Novamente agora eu pego o esfuminho e dei mais uma esfumada onde foi aplicado essa outra camada de grafite. Esfume bem, dê uma boa esfumada. Não pressione o esfuminho no papel, basta passar ele suavemente que ele vai conseguir fazer uma boa esfumação. Esfumar aqui esses pontinhos que eu realcei com o grafite, esses poros, passando aqui suavemente o esfuminho para dar esse visual de realismo. Agora vamos começar a trabalhar o efeito de luz. Aqui com a caneta borracha, essa é a 3.8, a ponta da borracha fininha, pontada como lápis. Nós vamos começar a fazer os trabalhos de luz, esse efeito de luz nessa textura aqui em volta dos poros. Então veja na referência de onde vem a luz, qual é os pontos onde tem luz, para você ir fazendo esse efeito de luz. Então, de acordo com a direção da luz, ela sempre projeta a luz em um lado da textura dos poros e o outro fica sombra. Então, sempre a luz fica na direção oposta da luz. Aí vá trabalhando, dando esses efeitos de luz aí com esses pontilhismos aí com a caneta borracha e fazendo essa luz em volta dos poros, Não é para fazer luz em volta de todo o furo do poro, não. Um lado tem sombra, apenas um lado é que pega luz, que é justamente de onde vem a direção da luz. Então observe a referência e faça essa definição de luz. E vá fazendo alguns pontilhismos, que é onde vai aparecer exatamente alguns carocinhos, que existem, vários, esses carocinhos que tem na pele do nosso rosto. Então vai dando essas batidinhas e fazendo esse pontilhismo aí com uma caneta borracha. Procure tomar o cuidado de não apagar, ao fazer o trabalho com uma caneta borracha, de efeito de luz, não apagar esses poros, esse trabalho de textura que foi feito. Então é preciso também observar esse ponto aí, essa questão com relação às texturas que foram trabalhadas. A luz é sempre em volta desses pontinhos que são os poros, que dá a definição de poros. Então vá aplicando aí a caneta borracha de forma também aleatória, onde tem esses pontinhos de luz, como se fossem carocinhos que há na pele. Então a luz está vindo aqui de cima e desse lado, como você pode observar. Então sempre a luz vai ficar justamente do lado oposto de onde vem a luz, o brilho do efeito na pele. E na parte superior vai ficar a sombra. Já na ruga, observe que a sombra fica na parte inferior, mas na textura, nos poros, é o contrário, essa sombra já fica na parte superior, porque existe aí essa cavidade. Então, se observar também a cavidade da ruga, a parte superior é onde fica a sombra, na parte inferior, que é a parte que fica abaixo da cavidade, é onde tem a luz, de onde vem a direção da luz. Agora aqui com a caneta borracha elétrica, também com a ponta apontada como lápis, eu vou definir alguns pontos de luz mais intensos. Se você não tiver a caneta borracha elétrica, não tem problema. Faz esse trabalho apenas com uma caneta borracha, seja a 3.8 ou a 2.3. Então, qualquer uma delas consegue fazer esse mesmo trabalho. Então a caneta borracha elétrica tem mais precisão na hora de fazer esses detalhes de brilhos de luz da pele, porque ela é giratória, então ela consegue remover o grafite com mais precisão. É uma ferramenta muito útil no trabalho de textura, nesse trabalho de efeito de luz. Então vá
trabalhando aí agora todo esse processo de luz aí na textura, que é para dar o efeito aí luz e sombra. E dar o efeito, né, de volume e profundidade. Agora só realçar alguns poros mais profundos, novamente com lápis, com movimentos circulares. Então vá sempre fazendo um movimentozinho circular aonde há esses poros. Então essa aula já é apenas, já é um gostinho das aulas que terão no meu curso. Isso aqui não é aula, esse desenho não faz parte de aulas do curso, mas eu estou aqui já passando para vocês aqui um pouco do que terá no meu curso. Aí aplicou o grafite novamente, passo o esfuminho, a ponta do esfuminho, recomendo o número 1, mas pode ser qualquer outro também, o esfuminho, um número maior, desde que esteja bem apontado, a ponta bem lixada e apontada, para você conseguir esfumar apenas esses furinhos que são os poros. Então é importante deixar esses trabalhos de poros bem esfumado também, porque vai dar justamente o visual realista, vai ficar como se fosse algo real, uma textura real de pele, né, de uma foto. Aí novamente passo o pincel, suavemente, um pincel com cerdas bem macias, para dar mais esse efeito visual aí de realismo aí no desenho. Então observe que já está todo um trabalho bem definido, né? A textura, a profundidade da ruga, o volume. Então o segredo é esse, sempre começar trazendo as sombras. Faça seus esboços com traços bem claros. Se você observar o meu esboço, ele é esboçado com linhas, com traços bem clarinhos. Por que isso é importante? Os traços com tons bem claros do esboço vai ajudar na hora de traçar todo esse trabalho de sombreamento. Quando tem linhas muito definidas, muito fortes, é o que acontece com muitos. Ele faz o sombreado, mas aquela linha, aquele traço como se fosse um contorno, ele permanece, ele continua visível. É importante fazer traços com tons claros, para que você possa já vir fazendo o sombreado e já ficar uma sombra, né, bem definida, sem marcas de linhas, de traços de lápis. E vá fazendo mais uma vez esse realce com a caneta borracha, com esses tons, esse efeito de luz. Então é um trabalho repetitivo. Você fez a primeira vez, aí você volta novamente, dá mais uma esfumada, dá mais um retoque, retoma novamente, novamente aqui pincel. Esse aqui as cerdas estão um pouco maiores, para ficar ainda mais macias, mas que é para dar só uma suavizada no trabalho, para ficar com esse efeito bem realista. Passando levemente, suavemente o pincel. Não use pincel com cerdas rígidas, tem que ser pincéis com cerdas bem macias. Bom, essa parte aí já está pronta. Agora vamos dar sequência. Então, mais uma vez, vamos começar aqui fazendo todo esse trabalho de pontilhismo e sombra com esse efeito de movimentos circulares, dando essa sensação de textura. Então, observe aqui. Então, pegue novamente o lápis e vá fazendo, trabalhando aqui, começando essa parte de baixo daqui dessa cavidade dessa linha de expressão com o tom de sombra, né? Projetando aí essa sombra, eliminando qualquer circunstância de ter uma linha aqui. Tem uma cavidade profunda, sim, mas procure deixar essa sombra com um degradê. Comece na cavidade mais um tom mais escuro e depois vá suavizando o peso da mão para ir fazendo esse degradê à medida que a sombra vai seguindo para a luz. Então a intensidade do tom escuro vai diminuindo.
Então desenvolva essa habilidade, né, com relação à sombra, né? E aqui principalmente que aqui é textura, né, fazendo o sombreado diretamente com textura. Então já é um trabalho ainda mais delicado, então já exige um pouco mais de atenção. Então vai fazendo conforme você vê aqui na referência, aqui no exemplo, no vídeo. Então vai fazendo todo esse trabalho. Eu vou estar deixando o link, né, dessa imagem, dessa referência aqui na descrição do vídeo. Caso você não tenha essa referência, então estou deixando aqui o link na descrição do vídeo para que você possa estar fazendo download, tá baixando essa imagem para você estar treinando aí o seu desenvolvimento na textura de pele. É uma referência muito complexa, ela tem muita textura, muito texturizada, e também tem bastante trabalho de rugas, linhas de expressões, tem bastante. Então é um desenho, né? É uma referência muito legal de se trabalhar, desenvolver as habilidades com relação à textura, porque ela é bem mesmo texturizada, é uma foto com bastante textura. Então observe bem a referência, analise cada detalhe para ir copiando para o papel, né? Nos mínimos detalhes, para se aproximar o mais, né, próximo possível, né? Se aproximar o máximo que puder da imagem referência. Então vá fazendo todo esse trabalho aí. Observe esse trabalho de rugas, essas cavidades. Observe que no início né, onde fica a cavidade, onde fica a profundidade, né, eu já aplico um tom mais escuro. Eu já dou uma calcada, dou mais uma calcadazinha no lápis, que é para ficar justamente essa sombra. Então vá fazendo por etapas. Procure ir fazendo etapas passo a passo, e para que você possa ter uma visão mais clara e mais precisa nos detalhes. Procure ver as manchas, procure ver manchas, tá bom? Observe que são manchas, que quando se olha por um todo, essas manchas definem a imagem. Então tenha sempre isso em mente, que você está vendo manchas. Só assim você vai conseguir aí desenvolver um bom trabalho, quando você tem essa percepção de observar manchas e ir copiando essas manchas. Então novamente aqui, ó, essa parte onde tem essa linha de expressão, começando aqui na parte inferior com uma sombra. E à medida que vai subindo para a parte superior, vai dando esse efeito de claridade, ou seja, eu vou suavizando o peso da mão, deixando os tons mais claros, que é justamente onde tem a intensidade de luz maior. Então movimentos circulares, sempre fazendo esses pontilismo, que é justamente os poros, né, que tem na pele. O trabalho de textura é um trabalho que exige muita observação. Se a parte de apenas sombrear já exige muita observação, textura mais ainda. É um trabalho que exige mais ainda observação, porque é muitos detalhes, são muitos detalhes.
Então precisa se estar observando sempre, constantemente a referência, para não acabar se perdendo e estar fazendo um trabalho como na realidade a imagem não mostra. Então você tem que copiar o que seus olhos veem. Então por isso a observação constante na referência. Vá trabalhando aí, continuando aí essa sequência, esses pontilhismos aleatórios, observando a referência para ter uma noção aonde vai esses pontos de textura que são os poros, que é para ficar o mais próximo possível da imagem referência. Então, sempre está observando a imagem referência. Como eu trabalho só com esse método do grid para esboçar, então ele facilita mais nesse trabalho de textura, esses detalhes. Por que facilita? Porque eu trabalho por quadros, né? Como o grid é um trabalho de quadriculados, então eu vou trabalhando quadro por quadro. Então isso ajuda a ter uma visão, né, melhor dos detalhes, porque eu foco a minha visão apenas naquele quadrado, naquele quadrinho. Então ali eu consigo ter uma noção melhor de todos os detalhes, de todas as manchas, e aí a gente consegue ter uma noção mais precisa e consegue copiar esses detalhes com muito mais precisão. Embora o grid seja um método mais trabalhoso de se esboçar, né, dá um pouco de trabalho, você tem que esquadrejar toda a folha com medidas, tirar todas as medidas certinhas, né, iguais, né, e depois ir riscando, olhando a imagem, né, que está também traçada o grid, a referência, e ir passando para o papel conforme observa nos quadros. Mas ela é mais útil na questão de trabalhar esses efeitos de textura, porque você foca apenas em cada quadrado. Então note que já tem aqui a sombra com textura e tem a luz ao mesmo tempo. Então sempre fazendo esse degradê aí, fazendo já aí com esse efeito de textura. Essa sombra aqui já tem que ser feita fazendo esses movimentos circulares de formas aleatórias, deixando alguns espaços mais claros, que é justamente para dar o efeito de textura. Essa região aqui do rosto é onde está pegando um pouco mais de luz. Essa imagem, essa foto, ela tem 2 pontos de luz. Então tem luz vindo nas 2 direções do rosto. É um trabalho bem interessante de se trabalhar, porque você vai ter um trabalho de luz, né, vindo de 2 direções, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então tem sombra e luz projetada em ambos os lados. Então é um trabalho bem interessante quando você pega uma imagem, uma referência que tem esse tipo de efeito de luz. Luz vindo das 2 direções, 2 pontos de luz. Então fica um trabalho interessante porque tem sombra em ambos os lados. Então é um trabalho que exige ainda mais de nossa capacidade de compreensão para fazer essa definição de luz e sombra.
Então já está aí todo esse trabalho de pontilhismo, que é a textura, pronto. Aí novamente é só pegar pincel e dar essa esfumada aí para deixar o trabalho bem suave, para suavizar o trabalho feito com lápis. O pincel ele tem esse efeito, né, dá esse efeito, né, de realismo quando você dá essa esfumada com o pincel. Então ele suaviza aquele traço do lápis, deixando com um visual realista. Então essa cavidade aqui é um pouco mais escura, tem mais profundidade. Então é só aplicar mais uma camada. Então eu vou seguindo, né, cada quadrado, então vou fazendo uma sequência. Então dessa forma eu consigo ter uma visão mais precisa dos detalhes, né? O trabalho feito com grid, a vantagem que eu acho, né, e gosto da questão do grid é essa, porque você consegue ter uma precisão maior na visualização, porque você foca apenas naquele quadrinho, conforme você está observando na referência, que também está quadriculada, que está feito o grid. E isso vai lhe ajudar aí a ter muito mais precisão na hora de fazer todos os detalhes. Quando é uma imagem com esboço feita na mesa de luz ou de cálculo, então aí já você vai ter que ter a noção ainda, vai ter que desenvolver mais ainda a noção aonde vai cada, né, detalhes, em que ponto do rosto, em que parte, em que direção. Então, quando você usa o grid, não, ele já te ajuda mais nesse sentido, porque você está focado apenas naquele quadrinho. Então novamente aí, ó, com o esfuminho, faça a esfumação de todo esse trabalho de poros, passando aonde tem um pouco mais de sombra, né? Passa levemente, suavemente, esfumando, espalhando um pouco o grafite, e aonde tenha os poros, a textura mais profunda, aí passar o esfuminho apenas nos poros. Aí agora novamente pegue a caneta borracha e vem trabalhando de novo o efeito de luz. Sempre tomando cuidado de passar, né, a borracha, fazer esse trabalho de luz em volta onde tem esses furozinhos de poros, né, esses pontinhos mais escuros. Sempre passar a caneta borracha em volta sem apagar eles. Por isso a importância da caneta borracha tá com ela bem apontada. A borracha tá apontada para que você consiga aí fazer um efeito de luz aí bem legal aí com relação à textura. Observe aonde tem mais intensidade de luz e aonde tem menos intensidade de luz. Então, aonde tem mais intensidade de luz, então você vai tirar mais grafite. Você vai usar a borracha com mais precisão para remover mais grafite da esfumação, que é para dar justamente esse efeito de luz mais intenso. E aonde tem menos intensidade de luz, aí você vai dar aquelas batidinhas de forma bem leve, suave, que é para a borracha não remover muito o grafite. Esse trabalho de pontilhismo com a caneta borracha, é preciso tomar cuidado também para não deixar aquela coisa artificial. Tem que fazer de uma forma que deixe de forma bem real mesmo. Sempre de forma bem aleatória, não muito distante, sempre um pontilhismo assim bem próximo. Que esse trabalho de textura, né, ele tem uma certa proximidade, né? Esses detalhes de textura são bem próximos uns dos outros. Os poros existem
existe assim uma certa distância de um para o outro, mas sempre bem próximos. Então tem que observar bem esse detalhe. Observe como eu estou fazendo e veja como está sendo desenvolvido todo esse trabalho. E observe bem a referência para que você consiga também aí estar copiando, né, o mais próximo possível da referência. Novamente a esfumação aqui com um esfuminho. É muito importante esfumar bem, deixar o grafite bem esfumado para não ficar com sensação de ser trabalho de lápis. Tem que ficar com um visual bem realista. Aí depois do trabalho com a caneta borracha, então passe novamente o pincel para dar essa leve esfumada, que é para suavizar também o trabalho feito com a caneta borracha, que é para não ficar com aquele visual, aquela sensação de que né, essa luz, ela realmente foi feito um trabalho feito com borracha. Então dê sempre essa leve esfumada, assim, passe suavemente o pincel, que é justamente para eliminar esse efeito de trabalho feito com caneta borracha. Então observe aí onde tem os pontinhos mais escuros e vá dando mais uma realçada com mais uma camada de grafite. E aí, cada aplicação de grafite, esfumação. Aplicou grafite, dê uma boa esfumação de novo. Principalmente essas regiões que tem tons de sombra mais escuras, é importante deixar bem esfumado, formando bem o degradê, que é justamente para fazer essa passagem da sombra para a luz e não ficar aquela coisa artificial, tem que ficar realista mesmo. Então o trabalho de realismo já tá dizendo, é realismo, é sensação de algo real, uma foto. Então você observar seu desenho e você ter a sensação de ser uma foto e não um desenho. Então realismo é isso, né? É justamente dar essa sensação de que é foto e não desenho. Então o trabalho de esfumação é essencial, é fundamental para que se consiga alcançar esse ponto, né? Esse aspecto do desenho, que é o realismo. Então aplicou o grafite novamente, passa esfuminho e dê mais uma esfumada onde tem essas regiões aqui com um pouco mais de sombra. Então, cada camada de grafite aplicada, fazer uma boa esfumação.
novamente com a caneta borracha, dando mais uma realçada nos pontos de luz da textura. Aponte a borracha como se fosse uma ponta de um lápis, que aí você vai conseguir fazer um bom trabalho de textura. Eu sempre deixo a borracha, né, o refil das minhas canetas borracha, principalmente essa aqui, a 3.8, eu sempre só uso ela, trabalho de textura. A 2.3 eu costumo usar apenas para fios, né, para às vezes destacar alguns fios brancos, aí detalhes, como por exemplo isso aqui do óculos, nesses detalhes em volta aqui onde tem um pouco de luz, um brilho de luz, então exige aí uma caneta borracha aí com o refil mais fininho. Então é só cortar ela de forma chanfrada e vai conseguir aí fazer esse efeito de luz aí onde tem menos, tem uma espessura, né, a luz menos espessa. Então sempre que fizer o trabalho de luz com a caneta borracha, também em seguida tem que dar uma leve esfumada, passar um pincel bem macio, com cerdas macias por cima, justamente para tirar o efeito de trabalho feito com borracha, justamente para tirar esse efeito, para deixar com esse efeito de realismo. Usou caneta borracha para fazer o efeito de luz, tem que dar uma leve esfumada com o pincel, só pincel. Novamente com a caneta borracha elétrica, vou aqui dar mais um destaque a alguns carocinhos que tem bastante luz. Então vou aqui usar a caneta borracha elétrica, que ela é mais precisa na remoção do grafite, para dar esse efeito aí de luz mais profunda, intensidade maior. Então esse papel, por ser muito liso, ele facilita muito para a remoção do grafite. Então ele é mais fácil de remover o grafite com a caneta borracha, porque ele tem a superfície muito lisa, é bem acetinada. Ele tem ele causa uma certa dificuldade na aplicação, né, do grafite, também na esfumação. Eu notei, né, que ele é um pouco mais trabalhoso de esfumar o grafite do que o papel, que tem a textura um pouco mais aveludada, né? Esses papéis que são um pouco mais aveludados ou mais rústicos, ele esfuma com mais facilidade. Já o papel com a superfície muito lisa, acetinada como esse, né? Esses da linha Bristol, ele dá uma certa mais de dificuldade na esfumação do grafite. Pelo menos eu percebi isso ao fazer esse desenho, onde eu fui esfumando, passando o papel higiênico. Eu notei que exige um pouco mais de precisão e mais paciência para esfumar, espalhar o grafite, do que com esses outros papéis que tem um pouco mais de porosidade, né, na superfície, é um pouco mais aveludado, mais rústico. Então esses conseguem ter uma esfumação mais rápida do grafite. Você consegue esfumar com mais precisão. Agora esse papel liso, né, esse da linha Bristol, ele consegue lhe proporcionar acabamentos com mais precisão, né? Ou seja, ficam acabamentos mais perfeitos, mais definidos. Não vou dizer nem mais perfeito, mais definido. Essa seria a palavra certa, né? Detalhes mais bem definidos, detalhes com uma definição muito mais precisa do que esses papéis mais rugosos. Esses mais texturizados, eles já, para você conseguir um trabalho de detalhes com mais
precisão, né, aquela coisa mais perfeita, né, ele já dá um pouco mais de trabalho, os papéis mais rugosos. Bom, novamente agora vamos dar sequência, então aqui com esses pontilhismos, aqui para continuar essa sequência de trabalho de textura. Então sempre comece essas partes que tem rugas, linhas de expressões, sempre comece da parte que tem a sombra e puxando essa sombra para a luz, já deixando essa transição de degradê aí de sombra e luz. Então sempre comece fazendo pela sombra. Eu recomendo sempre começar pela sombra porque é mais fácil de conseguir fazer o degradê. Bom, eu consigo fazer começando da luz para a sombra ou da sombra para a luz. Para mim não faz diferença, mas eu gosto mais de começar da sombra, passando para a luz. Então isso, até porque facilita mais a percepção e o desenvolvimento da profundidade aí no desenho, nesses detalhes, né, que tem profundidade. Então vá aqui fazendo todo esse trabalho de pontilhismo, fazendo sempre esses movimentos, movimentinho circular no lápis, que é para ficar um trabalho de textura bem legal. Essa parte aqui é onde tem uns pontinhos que são os troncos de fios de cabelo, né? A cabeça dele está raspada, mas tem uns pequenos fiozinhos, né? Só aquele toquinho, aquela raizinha do cabelo, dos fios. Aí você vai definindo aí, se puder, quiser fazer com uma lapiseira aí 0,5, essa parte superior da cabeça dele, onde tem esse monte de pontinhos que são essas raízes, né, de fios de cabelo, eu fiz com uma lapiseira 0,5 com grafite 4B. Aqui eu estou fazendo com o lápis. Conforme a gente vai usando o lápis, ele vai desgastando a ponta e vai formando uma quina, né? Ele vai ficando chanfrada a ponta com uma quina. Então, aonde tem esses pontinhos que justamente são esses pequenos fios, né? Essa raiz, esse tronco de fios de cabelo, então você consegue fazer, é só girar a ponta do lápis e pegar essa quinazinha que tem, que fica no lado da ponta do lápis, conforme a gente vai usando e vai desgastando. Então, pode usar essa quina que é para fazer esses leves pequenos fios nessa região aqui. Aqui tem algumas texturas também, alguns pontinhos. Então vá definindo aí com um pontilhismo para definir essa textura. Aqui geralmente essa parte é onde tem esses tronquinhos de fios de cabelo. Então procuro sempre usar a parte que está chanfrada, que tem essa quina que vai formando à medida que vai desgastando a ponta do lápis. Ele vai formando uma quina aí, deixando a ponta chanfrada. Então use essa parte que tem a quinazinha, que é para fazer esses pequenos fios, né, esses tronquinhos de raiz de fio de cabelo. Aqui tem uma mistura de textura, né, de poros, né, alguns carocinhos com esses pequenos troncos de fios de cabelo. Então é uma mistura.
Observe que aqui eu estou trabalhando justamente esses pequenos troncos de fios de cabelo, né? Como está raspada a cabeça, então é como se tivesse começando a sair, né, os fios, né, a pontinha dos fios. Estou fazendo aqui esses pontinhos, tipo, puxando um risquinho como se estivesse puxando um fio, mas muito curtos, como se fossem pontinhos. Então observe como eu estou fazendo e vá aí desenvolvendo, trabalhando aí também dessa forma. Só relembrando que, embora eu faça a textura dessa forma, eu estou mostrando como fazer. Bom, essa é a maneira de como eu desenvolvi minha técnica. Conforme eu vi outros trabalhando, a gente consegue desenvolver nossa técnica, mas não exatamente como outros fazem. Cada um tem uma maneira. Então, se você observar cada desenhista fazendo trabalho de textura, cada um tem uma forma, uma técnica de que ele mesmo desenvolve, embora ele aprenda com outros, embora a gente aprenda uma técnica com outros, mas a gente não desenvolve a técnica dele, né, daquele desenhista, a gente desenvolve a nossa própria, com base no que a gente aprende com o outro. Sempre observe aonde tem sombras, né, detalhes com mais sombras, e vá sempre dando uma calcada, né, calcando um pouquinho mais o lápis, que é para justamente conseguir aí um tom mais escuro, onde vai ter detalhes onde tem mais sombras. Essa região aqui é onde justamente tem uma sombra projetada, que é a sombra dessa orelha. Como está vindo luz desse lado aqui, então tem essa sombrazinha projetada aqui da ponta da orelha, essa parte superior da orelha. Então tem uma sombrazinha aqui projetada aqui. Então eu vou trabalhando aqui, é só ir trabalhando, formando textura, fazendo sombra com textura ao mesmo tempo. Então é fazendo todo esse movimento circular, só que aqui de forma mais uniforme, porque tem uma sombra que é para justamente dar esse efeito de sombra. Então é só fazer agora aqui esse trabalho de pontilhismo de forma mais uniforme, que é para formar a sombra. Então esse é um dos métodos, né, uma forma de se trabalhar textura de pele, né, textura de pele, uma textura realista. Então aqui essa aula, né, eu mostrei para você esse passo a passo, então para que você tenha uma noção clara de como se fazer textura de pele para ficar bem realista. Após a aplicação do lápis, sempre em seguida esfumar com o pincel. Você pode observar, depois de todo o trabalho feito de textura com lápis, aí vem esfumação com pincel. E pode fazer esfumação em seguida aí com um esfuminho, né, apenas aonde tem os furinhos dos poros, essas manchinhas que definem os poros, pode aí esfumando aí com a ponta do esfuminho, que é para justamente dar essa esfumada legal nesse trabalho, né, de pontilhismo feito com o lápis.
E aonde tem mais sombra, dá essa esfumada de forma mais mais completa, né? Mais homogênea, deixando aí um efeito de sombreado. Aqui com uma caneta borracha elétrica, pode ser a caneta borracha mesmo normal, definindo aí o trabalho de luz aí da textura. Essa parte do rosto aqui, ela tem uma boa intensidade de luz. Então a textura aqui tem bastante luz também. Essa região aqui onde eu estou trabalhando, mostrando esse exemplo, essa aula, é uma das partes que tem bastante sombra, por ter bastante linha de expressão, mas também tem bastante luz, que é justamente onde está batendo a luz, de onde vem a luz, está vindo dessa direção aqui, desse lado aqui do rosto. Então estou trabalhando com uma caneta borracha nesse efeito de luz, justamente pelo motivo dela ser mais precisa na remoção do grafite. Por ter uma ponta giratória, então ela consegue apagar com mais eficiência o grafite. Mas caso você não tenha caneta borracha elétrica, pode trabalhar com a caneta borracha 3.8 ou a 2.3. Sempre importante a ponta do refil da borracha apontada, né? Fininha, como se fosse ponta de lápis, que vai conseguir aí uma boa precisão nesses detalhes, desses pontinhos de luz, onde tem alguns carocinhos, que justamente é onde o topo desses carocinhos é onde tem a intensidade de luz com mais precisão, né? Ou seja, uma luz mais intensa. Depois de trabalhar o efeito de luz, aí novamente deu uma esfumada suave com o pincel. O pincel tem que ter cerdas bem macias. Novamente com o lápis. Todo esse trabalho eu estou usando apenas o lápis B, desde os tons mais escuros aqui dessa textura de sombra até o tom mais claro. Estou usando apenas um lápis, que é o lápis B da Mitsubishi. Então, realçando aqui vários poros da textura da pele, esses pontinhos que dá definição de poros. Realçando um pouco mais a cavidade, né, onde tem a sombra. Então é um trabalho que vai exigir muito, né, de paciência, muita percepção, observação, ter uma noção de como a pessoa está enxergando as manchas. Então tem que desenvolver toda essa técnica, toda essa habilidade, né, de percepção, né, ter uma noção, né, compreensão de como observa as manchas da imagem para ir copiando elas.
Aí depois de fazer o trabalho de luz com a caneta borracha, é só novamente passar suavemente o pincel aí para dar esse efeito realista na textura com relação ao efeito de luz. Bom, eu espero que eu tenha ajudado bastante nessa aula, tenha sido bastante útil para vocês, e estarei aí em breve aí trazendo mais aulas com relação ao desenho realista. Um grande abraço e até a próxima aula.